Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Bene. Hoje nós recebemos o professor Leonardo e os seus alunos do Instituto Federal de Goiás. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Hoje, como nos outros programas, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai comandar o show, tá bom? Então, você, por favor, dê as boas-vindas, apresente a turma, fale do seu curso. A palavra é toda sua. Eu hoje estou aqui só para assistir e acompanhar. Então, primeiramente, boa noite, Geslane, boa noite, professor Mário Bene. Uma honra, realmente, não apenas eu estar conversando com o senhor, mas com certeza essa oportunidade de aproximação da nossa turma de graduação com você, com toda a sua obra, né, com toda a tua importância, que inclusive a gente aprende nas nossas disciplinas, principalmente, eles tiveram agora, ontem mesmo, tiveram uma disciplina, tiveram uma aula mais relacionada a isso, de Teoria Geral do Turismo 2, então, muito obrigado de novo pelo convite, e é uma oportunidade muito bacana que o senhor está proporcionando para diversos cursos de turismo no Brasil, que os alunos possam se aproximar, né, de grandes teóricos como o senhor, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de... Rápido, né? Então, até porque 1h30 de live ele passa um pouco voando, só apresentar um pouco a nossa coordenação diária aqui, né, de turismo e hospitalidade, para a gente conhecer, fazer esse panorama, até porque o estado de Goiás, atualmente, ele possui 2 cursos de bacharelado em turismo. Então, nós temos aqui o nosso bacharelado em turismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que ele, inclusive, esse ano está completando 10 anos de fundação do curso de bacharelado em turismo, não da área de turismo como um todo, e temos também o curso de bacharelado em turismo e patrimônio da Universidade Estadual de Goiás, lá na cidade de Goiás, né, no interior aqui, Cidade Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, são esses 2 cursos de bacharelado. Além disso, nós temos diversos outros cursos relacionados à área de turismo e hospitalidade, tá? Então, nós temos um curso muito interessante, tem muita gente trabalhando nele, que é o nosso técnico integrado modalidade EJA em cozinha, e agora está mudando o nome, né, para gastronomia, que vai bombar ainda mais aqui, não apenas dentro do IFG, mas movimentar realmente o cenário gastronômico de Goiânia como um todo. Temos, como já citado aqui, o nosso bacharelado em turismo e temos a nossa especialização em gestão de serviços de hospitalidade, tá? A nossa especialização atualmente, ela está na sua 4ª turma, então ela já formou, né, 2 turmas, a terceira já está, já começaram as apresentações de TCCs, então também ela está fluindo muito bem. Além desses cursos regulares, nós temos também cursos FIC, de formação inicial e continuada, curso de 160 horas, curso de 200 horas, 240 horas. Atualmente, temos turmas que estão trabalhando. Um dos cursos, Agente de Informações Turísticas, que o foco do curso são exatamente os servidores da Goiás Turismo, que é o órgão oficial de turismo do estado de Goiás, e a GETU, que é a nossa agência municipal aqui de Goiânia de turismo, esportes e lazer. Tá? E temos também um FIC relacionado à gastronomia, a parte de saberes e sabores, o nome, né, que tem como foco mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, atualmente, em relação aos alunos que a gente tem aqui, nós trabalhamos com algumas centenas de alunos dentro da área de turismo e hospitalidade. Na nossa última turma aqui do IFG, entraram 43 alunos, tá? Agora no segundo semestre a entrada anual, então apenas entram novos alunos via vestibular, ou SISU, ou Enem no início do ano, só que no meio do ano costuma entrar algumas pessoas também como aproveitamento de disciplinas, como portador de diploma, dentre outras formas, né? Então, atualmente, o nosso curso de bacharelado em turismo, apesar de que, obviamente, né, está longe de ser perfeito, poder melhorar cada vez mais, um problema que não é tão grande aqui como a gente conhece, a gente sabe que temos em outros lugares, são a quantidade de alunos, a quantidade de pessoas aqui na cidade de Goiânia que estão interessadas em trabalhar com turismo, em estudar o turismo,
correto? Entretanto, aqui no estado de Goiás, nós não temos uma pós-graduação estrito sensu na área. Não temos um mestrado nem um doutorado específico na área de turismo. No meu caso, né, então eu fiz um mestrado na geografia, como já disse, né, que teve a palestra de ontem com o professor Mauro, né, que estudou comigo também na UFPR, tem o doutorado da UFG na geografia, que tem alguns professores que trabalham no turismo, mas especificamente de turismo, infelizmente, estrito sensu aqui não tem, tá? Então, assim, uma carência realmente essa parte de um estudo mais aprofundado, teórico, metodológico da área de turismo aqui no estado de Goiás, tá? Bem, quanto ao histórico aqui da nossa área, a área de turismo e hospitalidade do IFG, ela começou no final dos anos 90, início dos anos 2000, com cursos tecnólogos, né, tecnológicos. Então, o curso tecnológico também é um curso de graduação, assim como o bacharelado, assim como a licenciatura, e com muito mais entradas do que atualmente. Então, eram entradas semestrais e tinha turma de manhã e tinha turma à noite. Eram 40 pessoas do tecnólogo em gestão de turismo entrando no primeiro semestre, mais 40 entrando no segundo semestre, mais o pessoal do tecnólogo de hotelaria no primeiro semestre, o tecnólogo de hotelaria no segundo. Ou seja, somando-se todas as vagas, a gente oferecia 320 vagas por ano e eram bastante disputadas. Uma discussão, inclusive, que a gente faz bastante é exatamente em relação a essa queda abrupta que tivemos por diversos motivos, que o senhor pode explanar muito bem aqui para a gente também, do que ocasionou isso, tá? Mas, naquela época, os nossos cursos tecnológicos tinham uma quantidade muito grande de vagas e nunca faltou aluno ou teve uma baixa demanda para os cursos aqui. Aí, esses dois cursos tecnológicos, lá nos idos de 2012, né, eles foram extintos para abrir o nosso bacharelado. A primeira turma de bacharelado entrou em 2013 e, como eu já tinha dito, esse ano, 2023, estamos completando 10 anos de curso. Tá? Então, fiz um breve panorama do nosso curso, falando um pouquinho sobre empregabilidade. Até os alunos podem falar melhor, porque para não falar que o professor está colocando uma realidade que talvez não seja aquela. Aqui no estado de Goiás, principalmente, os alunos eles trabalham, eles adentram o mercado de trabalho por meio de hotelaria, tá? Um pouco também na área de eventos, e a gente consegue fazer um trabalho interessante em algumas entidades do trade turístico, né? Então, por exemplo, a Goiânia Convention Visitors Bureau sempre tem alunos, estudantes nossos. A Goiás Turismo, atualmente, não apenas tem estagiários que são daqui, mas pessoas que saíram daqui e já foram contratadas, que é o órgão oficial de turismo aqui do estado de Goiás, e temos municípios que eles estão começando a trabalhar com essa ideia de que, poxa, é necessário que se tenha um bacharel em turismo para, de fato, profissionalizar essa parte de políticas públicas de turismo, né? Então, é um trabalho que a gente faz. Uma parte da minha atuação, a gente também está na direção faz parte da diretoria da BB Tour Goiás, da Associação Brasileira de Bacharéis de Profissionais de Turismo, Bacharéis de Turismo, né? Então, é uma das nossas lutas, exatamente esse aumento de profissionais na área de turismo, de pessoas com formação específica de turismo no poder público, nas prefeituras, que a gente sabe o tanto de problema que tem em relação a isso. E é isso. Qualquer pergunta que vocês tiverem em relação ao nosso curso, à nossa área, à realidade de Goiânia, ao do nosso mercado, à parte acadêmica, pode contar com a gente, tá? Geslaine, não sei, eu posso começar com os blocos de perguntas? O que você sugere? Pode começar. Se você me passou mais ou menos aquele roteiro, você pode começar. Então, beleza. Como eu já tinha colocado antes, né, da gravação, a gente tinha solicitado, não apenas eu, mas os professores das outras disciplinas também. Então, relembrando, atualmente nós temos 4 turmas de turismo, entrada anual. Atualmente, como estamos no segundo semestre, segundo, quarto, sexto e oitavo, os alunos fizeram diversas perguntas. Então, eu tenho aqui 25 perguntas, tá? Então, óbvio, numa live de 1h30 já fica um pouco mais complicada, só que dá para a gente agrupar por alguns temas gerais. Então, eu gostaria de começar com um tema geral,
é o mais importante, né, a contribuição teórica mais importante que a gente tem aqui no Brasil, que é em relação ao Sistur. Eu vou ler, eu acho que umas 4 perguntas relacionadas a Sistur, e aí para deixar um tempo maior do professor Beni responder. Pode ser? Pode ser. Beleza, então vamos lá. Essa pergunta é do nosso aluno Luiz Gustavo, do 4º período, ele está ali no canto, e ele pergunta o seguinte: professor Mário, inclusive ele já trabalha na área de hotelaria também. Ao tratar das relações entre os componentes do turismo, o senhor explora a dinâmica entre oferta e demanda. Como essa análise estrutural pode contribuir, de fato, para uma compreensão mais profunda dos desafios e oportunidades que surgem dessa interação? Então, essa é a primeira pergunta relacionada à tua teoria. Vamos para a segunda pergunta. Cadê? Você não prefere que eu responda à medida que você coloca a pergunta? Podemos fazer também, da forma que o senhor preferir. Eu prefiro. Então, tudo bem. A palavra é tua. Bem, primeiro eu quero cumprimentar a você, agradecer, Leonardo, por essa sua receptividade, por esse momento, dizendo da importância desse momento, desse espaço de convergência, ideação e compartilhamento com todos os seus alunos, e, evidentemente, o curso do Instituto Federal de Goiás. Respondendo já à pergunta, eu diria que para o desenvolvimento da atividade de turismo de um país é necessário que as unidades produtivas de bens e serviços turísticos combinem adequadamente os fatores de produção e que também sua função de produção seja otimizada pois está determinada pelo volume da oferta. O conceito de oferta de turismo tem uma conotação muito ampla, que a simples produção de bens e serviços, pois abrange instalações, equipamentos, a produção de bens e serviços abrange instalações e equipamentos, os insumos básicos dessa produção denominam-se recursos e atrativos turísticos. O processo de turismo corresponde exatamente à estrutura de produção da atividade turística. No sistema de turismo, os fatores de produção são combinados para resultar em uma unidade do produto turístico, que se expressa no mercado como bens e serviços vendidos através da própria demanda diversificada. Para determinar o funcionamento do processo de turismo de um país, deve-se levantar, primeiramente, o seu patrimônio turístico nacional, assim como conhecer o universo das empresas de turismo, o uso da sua capacidade instalada, que, afinal, depende da demanda turística nacional ou internacional. Nós temos hoje, apenas para exemplificar, claro que com uma redução muito grande na pandemia, mas o último levantamento, o último levantamento estatístico, que é de 2013, há 10 anos que foi feito, não, 2019, desculpe, 2019 foi o último. Ele dava um receptivo aí da ordem de 7,2 milhões no receptivo internacional e já num número bastante significativo no turismo interno,
algo em torno aí de 145 milhões de turistas. Então, esse é o último estudo e censo turístico feito pela OMT, em conjunto com o Ministério do Turismo, que nos dá esses números. Claro que no período pandêmico, esse número caiu vertiginosamente, tá? Como em todo o país e em todo o mundo. Então, essa questão da estacionalidade dos fluxos turísticos, em seus períodos críticos de pico, o processo de turismo se desenvolve de maneira eficiente quando dispõe da infraestrutura de apoio, como transportes, comunicações, saneamento básico e ambiental de serviços públicos. Apenas para lembrar a complexa organização, tanto pública quanto privada, que controla a produção e a venda de bens e serviços turísticos nos diferentes mercados, que denomina-se superestrutura do turismo. Este termo simplifica o conceito dessa inter-relação, ou seja, é comum que na superestrutura denomina-se a soma de infraestrutura e o processo de turismo dentro do conjunto de facilidades turísticas. Para que a combinação desses fatores e o processo de produção de bens e serviços turísticos ocorram, é preciso que exista uma demanda real ou potencial com as pessoas que realizando atos de consumo chamados atividades turísticas em seus deslocamentos. O esquema a seguir mostra a visualização total desses procedimentos. Tá? Vocês têm o esquema, o desenho do sistema, do Sistur, que está disponibilizado nos livros. Hoje, todos os meus livros estão online, nas bibliotecas digitais. Quem não tiver o análise estrutural do turismo, que já não tem mais disponível nas bibliotecas físicas, elas estão online. O livro está sempre sendo atualizado e, evidentemente, vocês vão lá encontrar efetivamente todas as explicações e os textos relativos ao Sistur. É importante recordar que as unidades do produto turístico, diferentemente de qualquer outro bem produzido, têm caráter temporal. Devem ser consumidas no momento em que se produzem. O produto turístico tem as seguintes características. Isso é fundamental não esquecer. Está baseado no fator tempo. É irrecuperável. Se não for usado, não pode ser acumulado. E não pode ser transportado nem transferido. Sua matéria-prima não se agrupa. É extremamente dinâmico, instável, pelos gostos, preferência, modas, é opcional na escala de necessidade do consumidor. Razão porque a sua demanda é extraordinariamente elástica, em confronto com uma oferta extraordinariamente muito rígida, que precisa efetivamente, nesse confronto, buscar o equilíbrio que todos nós buscamos e, de uma certa forma, ele é demonstrado no Sistur. Obrigado, professor. Continuando sobre esse tema da análise estrutural, características do produto turístico, primeiro,
uma pergunta sobre essa relação, né, dessa análise estrutural do turismo, como que pode orientar a criação de estratégias de aprimoramento dos destinos turísticos. Eu vou fazer a pergunta completa aqui, e a outra mais relacionada aos profissionais de turismo em si. Vamos lá. As duas perguntas elas foram elaboradas por alunos, só que não está colocado o nome deles aqui, mas eu vou fazer, tá? Professor Mário Beni, no seu livro Análise Estrutural do Turismo, examina o desenvolvimento e planejamento dos destinos turísticos também. Poderia compartilhar conosco insights sobre como a análise estrutural pode orientar a criação de estratégias eficazes para o crescimento e aprimoramento desses destinos? Primeira pergunta. E a segunda, na sua visão, como a análise estrutural do turismo contribui para a formação de profissionais mais qualificados e para a tomada de decisões dominantes no setor turístico? Bem, vejam bem. Nós precisamos, inicialmente, entender o conjunto e a visão holística e interdisciplinar do Sistur. Ele busca, efetivamente, acima de tudo, dar esta visão holística, essa visão de conjunto. É muito difícil nós termos uma visão segmentada, embora necessária, mas a compreensão do Sistur como um sistema de holístico e que busca detalhar nos mínimos pontos o que é o turismo, eles, claro que, na verdade, isso nos remete a um planejamento estratégico e uma capacidade de gestão com o desenvolvimento regional, redes de produção e clusters. Isso vocês vão encontrar melhor no livro Turismo, Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão, Desenvolvimento Regional, Redes de Produção e Clusters, que é da editora Manoli e que está no e-book. Este livro é fundamental para a compreensão, o entendimento global do Sistur. Ele mostra o que se aplica em função do Sistur, com vários autores em diferentes áreas, que eu sempre disse que o Sistur é um processo inter e transdisciplinar. Nós transitamos por diferentes disciplinas para compreender a abrangência do fenômeno do turismo. Não é? É exatamente isso que eu busco. Então, veja bem, a questão do desenvolvimento regional, falando rapidamente, nós temos hoje 346 ou 344, não tenho o número exato, mas está por aí, regiões turísticas identificadas pelo Ministério de Turismo. Mas o que foi identificado? As características geográficas, culturais, que caracterizam uma região. O que falta fazer? Já respondendo a perguntas que foram feitas sobre a ação do Ministério do Turismo. Falta exatamente trabalhar a questão dos clusters. A identificação da região é um primeiro passo. Então, temos 340, vamos fixar esse número, regiões turísticas. Algumas avançaram, trabalharam efetivamente com a clusterização. O que é clusterização? É você trabalhar, primeiro, buscando
ativamente os arranjos produtivos da região, identificar todos os arranjos produtivos em turismo na região. Depois, claro, uma governança política ativa que possa oferecer uma gestão para estas regiões já identificadas e que estão agora na fase da clusterização, embora o Ministério ainda não tenha trabalhado esse conceito. Nós estamos preparando alguns cursos e palestras para a equipe técnica do Ministério, para que entenda com profundidade o que é a clusterização. Não é? Alguns estados trabalharam, principalmente no Sudeste, e já estão avançados. Eu diria que o Rio Grande do Sul, a região, principalmente ali a região de Gramado, Canela, a própria região já na região dos Aparados da Serra, aquela região toda, envolvendo também a região da uva e do vinho, e que integraram bem, e já podemos dizer que é a região que mais estaria próxima àquilo que nós entendemos por cluster de turismo. Então, é quando realmente há uma política pública de turismo entre os municípios de interesse turístico, os MITs, municípios de interesse turístico, é uma denominação mais de São Paulo e do Programa de Regionalização de Turismo de São Paulo, que identificou 100 e poucos municípios de interesse turístico e está trabalhando agora no processo de regionalização com a teoria de clusters. E, evidentemente, antes de se pensar no cluster, tem que se trabalhar uma rede regional em cada uma das regiões, interligando estes municípios de interesse turístico através de uma governança. Que governança? Essa governança começa com os conselhos municipais de turismo, avançam para os conselhos regionais de turismo e chegam efetivamente a formar aquilo que nós chamaríamos de governança regional. O Ministério de Turismo deu o nome de instâncias, IGRs, né? Instâncias de governança regional, e claro que isto depende fundamentalmente da configuração dos clusters, que está muito além daquilo que o Ministério chegou. Né? Falta isso. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Eu insisti muito, agora me pedi meu afastamento em razão da idade, mas eu fui e sou ainda, porque não me desligaram, apesar de eu ter solicitado, membro do Conselho Nacional de Turismo, representando a presidência da República, desde do primeiro governo Lula até agora. Passei por todos esses governos, insistindo exatamente com essa questão da clusterização, que até hoje não foi bem entendida. Esta é a grande verdade. Há várias linhas de pensamento, mas realmente o cluster é fundamental para o processo de desenvolvimento turístico dessas regiões.
que não estão ainda neste nível de clusterização. Apenas a configuração geográfica das regiões, mas não há uma governança e não há o processo de clusterização, que é exatamente a conexão entre os municípios de interesse turístico da região, que compõem a região, e também, evidentemente, os respectivos conjuntos produtivos de cada uma dos MITs, dos municípios de interesse turístico. Então, eu acho que isso responde aí, efetivamente, o que constitui e qual o caminho que nós precisamos tomar para avançar com este processo de clusters e chegar realmente à configuração completa do que é uma região turística. Não é? Essa a linha que deve pautar o programa de regionalização de turismo do Ministério. Na verdade, é um programa dos países que estão ligados, pertencem e compõem a Organização Mundial de Turismo. O programa não é do governo brasileiro, é da OMT, da Organização Mundial de Turismo, que começou lá, vocês talvez lembrem, nos livros estão bem claros, começou com o plano de municipalização do turismo, o PNMT, e que, por razões que eu poderia explicar, mas, evidentemente, me alongaria muito, acabaram não se concretizando em algumas regiões. Na região sul e sudeste, aconteceu. Centro-oeste e nordeste, não aconteceu. Não é? Por dificuldades de ordem política, técnica e uma série de outras razões. E por culpa do próprio Ministério de Turismo, à época, que não percebeu que a forma... Veja que eles, você talvez não lembra, mas havia aquelas aulas oferecidas pelo Ministério, se deslocavam alguns funcionários da área de planejamento para dar lá as aulas do método ZOP, etc. Então, foi o início, mas nem todos os estados realmente entenderam esse processo. O Ministério não tinha condições, e ainda não tem, de estar presente nos ministérios, e para concluir, o Ministério não tendo recursos orçamentários, que se repete nesse governo, apesar de ser o governo que criou o Ministério de Turismo, nós ficamos fora do Plano Nacional dos Recursos, e, evidentemente, o turismo vai sofrer outra vez muito por não ter ficado incluído no plano de recursos. Acredito que hoje os recursos do Ministério do Turismo mal dá para pagar a folha, né, dos seus funcionários. E é complicadíssimo, vai depender realmente de uma revisão que está sendo... Houve uma troca de ministros e está sendo discutido esse problema do orçamento do Ministério, dos recursos necessários para prosseguir com esse programa de regionalização. Microfone. Pronto. Pronto, Está liberado.
Então, poxa, várias coisas aqui que a gente pode comentar, muito boa essa intervenção. Inclusive, a gente está vendo nos últimos anos que boa parte do que é feito pelo governo federal em relação ao turismo não sai de orçamento do Ministério do Turismo, mas sim de emendas parlamentares, né, de outras formas, além do Ministério do Turismo. Essa é uma parte da tua fala, inclusive, você colocou ontem, em relação a como que a região centro-oeste, em alguns pontos, ficou um pouco para trás nesse processo de revitalização. Inclusive, a minha tese de doutorado é exatamente sobre políticas públicas de turismo aqui no estado de Goiás. A gente pôde ver muito como que se deu esse processo também. Algumas das perguntas que os alunos iriam fazer, elas já foram respondidas, inclusive, tá? Então, eu já destaco aqui o da Júlia Mendanha, do segundo período, que perguntando, né, se a regionalização de fato falhou ou não nas mãos do Ministério do Turismo, e se tem jeito, o que fazer, e aí foi colocada muito a centralidade da discussão no conceito de clusters. Só para colocar para os nossos alunos, esse livro que o professor Bene citou, ele tem na nossa biblioteca, ele foi organizado, inclusive, por ele também, ele é formado por algumas dezenas de artigos. Né, fundamental. Fundamental. De planejamento turístico, políticas públicas e uma parte apenas para falar de clusters. Tá? Então, o nome do livro é Turismo, Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão. Então, esse livro, acho que tem umas 3, 4 cópias na nossa biblioteca. Temos um outro livro também, que foi escrito pela Silvia Tomasi, especificamente sobre clusters de turismo, também que nós temos aqui disponíveis. Bem, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que surgiram algumas questões bem interessantes aqui. Primeiro... Só lembrando, Leonardo, o nome do livro é um pouquinho mais complexo. Que embaixo... Turismo, Planejamento Estratégico e Capacidade de Gestão, Desenvolvimento Regional, Rede de Produção e Clusters. Ele é da editora Manoli. Inclusive, ele tem 2 subtítulos, né? É um título gigante. Se você chegar e procurar só por um pedaço, você pode não encontrar ele. Talvez não encontre, né? Então, vamos lá. Bem, a maior parte dos nossos alunos ainda não ouviram falar de clusters, tá? Por conta que, inclusive, a maior parte aqui é do segundo período. Segundo período a gente vê no TGT2 um pouco mais para frente, sobre clusterização. E nas turmas subsequentes, a gente pegou um período pandêmico que já foi também um pouco mais complicado a abordagem de alguns temas nesse sentido. Eu gostaria, de uma forma assim, uma exemplificação mais prática sobre o que vem a ser essa questão dos clusters e como que se relacionaria o que seria, de fato, a clusterização do turismo, tá? E deixa eu ver, já aproveitando esse tema que a gente adentrou nas políticas de turismo, já para complementar. Bem, a pergunta da Raquel, do 8º período, ela diz o seguinte: recentemente foi discutido em sala sobre as falhas do Programa de Regionalização de Turismo, principalmente no estado de Goiás. Como poderíamos abordar isso para além, né, do planejamento turístico em si? Foi colocado a questão dos clusters, mas talvez se tem mais alguma coisa que poderia ser feita em relação a isso. E como, né, a própria teoria do Sistur poderia adentrar nessa parte da regionalização. Veja bem, Leonardo, quando a gente fala em cluster, o primeiro pensamento que deve-se ter para começar a pensar em cluster é a rede. Então, vamos imaginar a questão do estado de Goiás. A primeira providência que deve ser tomada, né, é buscar esse processo de regionalização, ver até onde eles avançaram, o que foi identificado, o que efetivamente não creio que tenha chegado a este detalhamento. Eu tenho conversado muito com a Ana Carla, que é a responsável lá no Ministério, é a
coordenadora desse programa de regionalização do turismo, e ela realmente tem me dito que não aprofundaram para este aspecto de identificação das redes. Antes da identificação das redes, é preciso entender bem o que é a rede. A rede é exatamente a compreensão e a conexão que deve haver entre as diferentes governanças municipais e regionais de turismo. Então, isso precisa ficar muito claro. Não adianta o município ter somente o Conselho Municipal, que é muito discutível, e essa questão do Conselho Municipal de Turismo, realmente o grande problema é que as pessoas que integram esse Conselho Municipal nem sempre são as pessoas que deveriam integrar o Conselho Municipal. Ou seja, é preciso ter um representante da hotelaria, da hospedagem, enfim, da hotelaria, que é fundamental se a cidade possui hotel ou outros hotéis. Um representante, eventualmente, pode ser até da questão do sindicato da área de turismo, um coordenador, evidentemente, a pessoa envolvida numa representação das instâncias de turismo do município. Não é? Aí, uma área efetivamente de transportes, não é? Alguém, se não tiver ninguém, pegue alguém que represente o sindicato, não é? Dos transportes, e aí vai pegar toda a cadeia do turismo, não é? Pegando todos esses aspectos, deve ser convidada para o Conselho de Turismo. Tá? E não colocar o cabo eleitoral de que é muito político esse conselho. O sujeito quer ter o status de conselheiro de turismo do município, mas ele não com raras exceções, você vai encontrar efetivamente alguém que pertence ao turismo de alguma forma, está ligado às diferentes atividades de turismo. E isso complica muito. Bom, supondo que o conselho seja representativo, ele vai ter que estar muito ligado. Aí vem a importância da rede. Então, como é que é essa rede? Então, começa conselho, as representações de classe do turismo, deve ter também o seu setor, né? Criando efetivamente, deveria ser representada pelo conselho. Mas, como não é, então, buscar, evidentemente, uma convergência das diferentes áreas de turismo, que possa ter um órgão e que esse órgão represente efetivamente a governança, represente os três setores, represente a área de políticas públicas, ou seja, a prefeitura e toda a sua expressão política, administrativa, de gestão. Deve ter um representante da hotelaria, já disse, dos transportes, enfim, da gastronomia, tudo que se relacionar ao grande aspecto, a grande rede de turismo. Então, a primeira grande preocupação é colocar esses conceitos de rede
no município. E aí você ter realmente um município organizado com todas as representações políticas também da gestão privada e do terceiro setor e dos próprios sindicatos existentes. Isto é fundamental. Tendo isso, você passa para uma perspectiva maior, mais ampla, que é a região. Então, começa essa agregação, essa ligação entre os municípios de interesse turístico já a nível regional. E aí é preciso se pensar num conselho regional de turismo, onde todas as representações municipais estejam de uma certa forma, presentes neste conselho. Aí sim você começa a criar o arcabouço de gestão do turismo na região. E começa efetivamente trazendo ao processo uma governança regional. E aí, então, você pode pensar naquilo que o Ministério chama de IGR, Instâncias de Governança Regional. Tá? Isto é fundamental. Se não chegarmos efetivamente a essas instâncias de governança regional, a região está configurada, como está realmente pelo Ministério, pelos seus aspectos de oferta, seja ecológica, seja de oferta cultural, não é? Mas não tem a conexão necessária para avançar. Não é? Então, é fundamental, porque serão essas IGRs as grandes responsáveis por integrar e entregar muito mais do que um serviço, uma memória, uma lembrança memorável. Para que isso aconteça, é necessário preparar de maneira adequada as pessoas que se encarregarão de desenvolver as suas atividades junto aos visitantes, aos turistas. Então, essa engrenagem é fundamental, e isso ainda não aconteceu. Aí há também um aspecto, Leonardo e alunos, que é fundamental. Por falta de recursos, de orçamento, veja que o Ministério do Turismo é o ministério que tem menos orçamento entre todos os ministérios. Então, por falta disso, o Ministério não tem interlocutor junto aos estados. Não tendo interlocutor, o que ele faz? Ele criou um interlocutor que é representando os secretários de turismo estaduais. Gilene, como é o nome? Fornatur. A memória de vez em quando me traz. O Fornatur, que é um fórum que deveria efetivamente atuar junto ao Ministério de Turismo para dar as diretrizes necessárias de cada estado para que o Ministério possa prosseguir no programa de regionalização do turismo. Mas, na minha opinião, e eu cansei de falar isso no Conselho Nacional de Turismo, esse interlocutor está equivocado, porque ele tem que cuidar do seu estado. Ele já não tem recursos do seu estado para efetivamente desenvolver um processo que eu me referi, de governança regional, de identificação correta
de toda a produtividade do turismo, enfim, e traçar esse caminho no âmbito estadual. E o Ministério fica esperando que o Conselho, Fornatur. que o Fornatur exerça efetivamente essa função que ele não tem condições de exercer, até porque ele tem um problema maior no seu próprio Estado. Então, nunca se reúne com o próprio Ministério. Eu fiquei lá todos esses anos, desde 2003, da criação do Ministério, e nunca presenciei uma reunião desse Fornatur, e, portanto, não há diálogo. Né? Essa é a grande dificuldade. Geslaine, isso. Bem, vários pontos da tua fala, aí você coloca a importância da formação de redes, né, dos conselhos, tanto a nível municipal, regional, estadual e federal, coloca a importância das IGRs, né, das instâncias de governança regionais, que estão, inclusive, naqueles cadernos do Ministério do Turismo. Naquela metodologia do PRT, do Programa de Regionalização, temos 13 cadernos. Né? Então, temos 9 cadernos, cada um falando sobre uma das etapas metodológicas para o desenvolvimento da regionalização do turismo, e outros 4 que vão falar sobre a formação de redes e vai falar sobre outros aspectos mais teóricos do PRT. Eu gostaria de perguntar o seguinte, muito da tua fala, ele está razoavelmente alinhado com essa metodologia do Ministério. Eu gostaria de saber se, de fato, no âmbito teórico-metodológico, o caminho para o desenvolvimento do turismo do Brasil é aquele que está colocado no PRT, nesses cadernos do PRT, ou tem algo ali que não está batendo, que pode melhorar? O que o senhor acha sobre isso? Não, veja, Leonardo, alunos, o que eu penso é que o Ministério tem diretrizes corretas. O problema é interno, de uma certa forma, e a Ana Carla está tentando, de alguma forma, buscar este entendimento mais profundo no sentido de construir uma governança nas regiões, com a exemplo, a dificuldade, melhor dizendo, é você contar com a iniciativa privada. Você sabe que o empresário avança, ele não vai se informar em que momento ele se coloca em conjunto, ao lado do poder público, do terceiro setor, ele avança. Ele quer construir um hotel, ele constrói, e não está. Ele nem faz pesquisa de mercado. No país é assim, o hoteleiro chega, aqui vai dar certo. E às vezes não dá. Aí eu lembro sempre da história. Eu trabalhei ainda como um grupo de professores. Eu trabalhei no projeto de Cancún, no México. O México hoje recebe 30 milhões de turistas por ano, 20 milhões vão a Cancún. Então, veja bem, a iniciativa privada ela foi partícipe de um projeto comum com o governo, a região de Cancún,
com o governo regional de Cancún e com o governo federal do México. Tá? Então, a coisa começou. Cancún é um braço e há um rio que corta um terço dessa região. Do outro lado do rio estão os Maitas, tá? Que é um povo pequeno, de altura, estatura muito pequena. Eu até brincava que às vezes estava no hotel, via o carrinho no corredor, eu pensei que era automático, porque atrás estava... Então, evidentemente, eles moram todos nessa região. É claro que agora já houve uma invasão, Cancún está com problemas de invasão, convergência lá de diferentes regiões que foram a Cancún em busca de trabalho. Com a crise no México, acabou deslocando um pouco essa pirâmide que foi feita com muita assertiva. E veja que antes mesmo dos empreendimentos imobiliários da rede de hotelaria chegar a Cancún, eles começaram, e aí eu não participei, eu cheguei já na fase da implantação, eles começaram a fazer o quê? As crianças em idade pré-escolar, escolar, começaram a ser direcionadas para o turismo. Todas elas. Todos os cursos de primário, colegial, jardim. Todos eles estavam convergindo para a questão do turismo, preparando a mão de obra para o turismo. Quando chegaram os empresários, encontraram já uma mão de obra preparada. Por isso é o exemplo, Cancún é o exemplo da maior inclusão social de um projeto, tá? Coisa que nós não tivemos aqui, embora eu tenha alertado para isso, e aí eu estou te dando um exemplo. Eu disse, ainda brinquei recentemente, tá? Com o pessoal da cadeia hoteleira que investiu. Como é que é lá, Gê? Na Bahia. Sauípe. O pessoal que chegou investiu em Sauípe, não é a cadeia. Accor? Accor. O Accor, eu brinquei com eles, porque o presidente da Accor no Brasil me pediu, sabendo que eu tinha essa experiência de Cancún, me convocou, acabou me oferecendo um almoço, fomos almoçar nós dois apenas. E eu disse, depois de ter visitado, pedido vários detalhes do projeto e ter realmente questionado o projeto em diferentes momentos, e não me convenci que era um projeto exitoso. E eu disse a ele para que tomasse cuidado, tivesse cautela de investir, porque não acreditaria nisso. E hoje você vê o que está lá acontecendo. Estão tentando fazer um conglomerado para atender a terceira residência, enfim, segunda residência, tentando vender os espaços, os quartos de hotéis, comunidades para o pessoal, porque, na verdade, começa, e aí para concluir, porque começa que a praia tem 4 metros de praia seca. Tá? Então, evidentemente, não é. Todo o projeto de Sauípe é voltado para o interior, não para o litoral. Então, tem piscinas gigantescas, tá? Quando, na verdade, o atrativo maior seria o mar.
mas é exato no pior trecho do litoral da Bahia. Tá? O mar é realmente muito perigoso naquela faixa e tem 4 metros de praia seca. Isso inviabiliza qualquer projeto nesse ponto. E eles se comparavam por muito tempo no marketing como a Cancún brasileira. Inclusive, o entorno de Sauípe é bem mais... a paisagem é muito mais representativa, né? Se a gente for para Embaçaí, se a gente for um pouquinho mais para baixo, ali na Praia do Forte, né? Mas uma terceira parte das perguntas que eu ia começar a falar agora estão mais relacionadas a tendências, a assuntos mais contemporâneos do turismo, a determinadas problematizações que hoje a gente está tendo aí, que de fato dentro da academia, não apenas dentro da academia, mas a gente tem que discutir. E eu estou com uma pergunta aqui da professora Regina, eu acho inclusive que ela poderia, se ela estiver preparada aí, fazer a própria pergunta, né, se puder, para a gente fazer essa ligação com a outra parte aqui da nossa conversa, tá? Professora Se Regina? ela estiver disponível, ela pode abrir a câmera dela. Estou sim, estou acompanhando aqui, né? Pois professor, o senhor é considerado aí o Papa do turismo, né? E assim, que muito nos orgulha, porque eu mesma me formei em 80, né? Sim. Então, eu tenho o senhor assim, como referência. E, assim, muitos livros que vieram depois. Deu problema na conexão da professora. Congelou. Deu problema na conexão dela. Acho que ela voltou. Ixi. Quando ela estiver pronta, quando recuperar a conexão, ela entra. Bem. Avança. Bem, vamos avançar enquanto isso, tá? Então, como eu disse, alguns assuntos mais contemporâneos. Temos aqui a aluna Lisandra Caroline, do 2º período, que ela coloca 3 perguntas muito contemporâneas dentro do turismo. Uma sobre mudanças climáticas, outra sobre pandemia e outra sobre tecnologia. Não tem como a gente falar de turismo hoje em dia sem falar do pós-pandêmico, que até virou um termo que muitos abominam, né? E falar de tecnologia. A gente está falando muito sobre cidades inteligentes, destinos turísticos inteligentes, a vertente do turismo criativo relacionado com essa parte tecnológica também. E aí a gente queria saber mais um pouco sobre a tua visão dessa relação do turismo com as mudanças climáticas, e aqui eu faço a pergunta, as mudanças climáticas impactam os destinos turísticos em todo o mundo. Como que você vê, como que a gente pode lidar com esses desafios enquanto turismólogos, tá? E como a própria teoria do Sistura ela pode auxiliar nesse processo, incluindo gestão de riscos e adaptação de cenários. Pandemia. Na pandemia tivemos vários desafios para a indústria do turismo e quais lições que a gente pode aprender desse período. E aí eu até complemento com a pergunta da aluna Ana Tereza, né, de que como fortalecer essa área de saúde para o turismo, e não apenas a área de saúde para o turismo, mas o próprio turismo de saúde, em um país que passou por um processo tão forte de negação de determinados aspectos da ciência. Muito bom, vamos começar com a questão da pandemia. Na pandemia, tivemos vários desafios. A pergunta que você faz, o que se vislumbrou no período pandêmico foram as situações que o viajante decidiu entre globalização versus valorização do local, da alta tecnologia, influenciando aí decisivamente a escolha do destino, principalmente a distribuição dos fluxos turísticos. A viagem de férias com duração mais curta foi a primeira observação que nós tivemos, evitavam viajar para o exterior,
Então, começaram a viajar para o próprio país, o próprio Estado. Realmente, no começo, o próprio Estado. Viagens curtas, no fim de semana, no máximo. Tá? Buscavam mais a zona rural, pouco litoral, mas viagens rápidas. Depois, a distribuição dos fluxos turísticos em viagens de férias com duração mais curta, em diferentes épocas do ano, com ênfase, eu diria, nas facilidades e proximidades dos destinos, bem como observando os quesitos de segurança, viagem, polarização das preferências dos turistas no conforto básico e na aventura orientada, diante do quadro pandêmico, onde todas as formas de comunicação e marketing precisaram se adaptar a atrair a demanda reprimida, utilizando-se aí de uma oferta de serviços diferenciados, devendo estes serem chamados de experiências, porque era um novo momento que as pessoas estavam indecisas e ainda buscando soluções para o lazer, recreação e entretenimento. Tá? Então, a comunicação, o marketing, eles foram solicitados a adaptar para atrair a demanda reprimida. Isto foi efetivamente o que ocorreu, utilizando-se aí de oferta de serviços diferenciados e devendo esses se adequarem ao seu perfil, principalmente indicando o destino que vai receber com empatia e procurando, de uma certa forma, conquistar a confiança, que é prioritária ao ambiente rural, aventura de novos desafios, para aumentar a adrenalina e aí orientar para uma ou mais combinações de 3 entretenimentos, excitação, educação, crescimento, impacto do consumidor, que participa aí da campanha em favor do desenvolvimento sustentável e da adaptação necessária a um novo ambiente ainda em busca. Né? É claro que eu quero destacar que nós, logo após a pandemia, já durante e tendo início antes, veio a questão da tecnologia, que precisa ser falada. Né? É a inteligência artificial, que está crescendo a cada dia, e isso impacta diretamente o turismo, de uma forma brutal. Quando nasceram as plataformas digitais de serviços, de reserva, de hotéis, de voos, o que aconteceu? Houve um impacto muito grande. Primeiro, o Brasil perdeu algo em torno de 970 agências turísticas. Se fecharam. Pelo impacto das reservas via plataformas. Então, o mundo da tecnologia acompanha é curioso os novos sistemas alimentando a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que é uma ferramenta capaz de gerar temas. Não sei como vocês, docentes do presente e da contemporaneidade, vão lidar com isso, porque teses de mestrado, doutorado, podem ser feitas pelo ChatGPT. Então, é uma ferramenta capaz de gerar temas coerentes sobre diversos assuntos. Há quem use
o chat GOT para resolver tarefas complexas, como programar software, enfim, é esbarrar na resposta exata que você está querendo, enquanto o chat GPT, se fazer uma pergunta precisa, a ferramenta uma pergunta precisa, a ferramenta nos leva diretamente ao detalhe que se está buscando. Então, é um novo tempo, um novo desafio trazido pela IA e que se soma agora às plataformas digitais. E aí, Leonardo, é um problema muito sério. A própria OMT não regulamentou essas plataformas. Então, pega o Airbnb, que é o maior grupo hoteleiro sem ter um único quarto de hotel, não é? Do mundo. E não recolhe nenhum tributo ou imposto, a não ser no norte da Irlanda, onde ele tem a sua sede. Então, isto realmente foi uma grande conquista para você. Hoje pega o celular e vai para qualquer canto, resolve qualquer problema, reserva restaurante, reserva quarto, reserva tudo o que você quiser. Então, efetivamente, é um novo horizonte, um novo tempo que precisa ser rigorosamente ter preferência no plano de estudos, no programa das disciplinas, a inclusão digital. Porque hoje não se trabalha em turismo sem a atividade das redes sociais, tá? Sem essas plataformas, tudo. Hoje tem plataforma, vocês sabem melhor do que eu, que para organizar um congresso, uma convenção, um evento, tá? Tudo depende da plataforma. Tá? Então, é num novo tempo, e o profissional de turismo, gestão, hospitalidade, ele é o gerente dele mesmo. São ligações para sempre, emprego para a vida. E com estabilidade já acabaram as colocações, os empregos. Os profissionais estarão constantemente entrando e saindo de projetos temporários para os quais serão convidados por capacidade e conhecimento, que serão empreendedores de si mesmo. Essa é a grande meta. Os profissionais serão empreendedores de si mesmos. Então, administrar hoje e amanhã é fazer uma ação, instaurar-se, é inspirar para a ação, é fazê-la acontecer. Os profissionais terão que saber gerenciar o conhecimento, o capital intelectual, a inteligência artificial, conhecimento do futuro, estão sempre interligados e é o mais perto que interessa a todos nós, tá? Principalmente aqueles que estão ainda na universidade, nos institutos, nos cursos técnicos. A inteligência é a capacidade de antecipar, de planejar a ação, até então inéditos, ensaiando na mente antes de agir. A inteligência é olhar para frente antes de agir, e a inteligência é olhar à frente de forma criativa e visualizar o que ainda não é óbvio. Devo chamar a atenção para um fato. Com a globalização, a internet, as plataformas digitais de serviços e o estudo do turismo, das ciências da administração e da gestão hoteleira, deu um salto. Apesar da necessidade de se estudar esse comportamento do consumidor,
contabilidade financeira, estatística e um longo processo e rol de atividades que estão sendo desdobradas a partir da IA. Não é? Então, apesar da necessidade de estudar o comportamento do consumidor, a contabilidade, etc., terão e deverão e precisarão saber business intelligence, e-commerce e business. As empresas de hoje não são mais iguais às do passado, que nós conhecemos, que nós convivemos, um passado recentíssimo, de 2 ou 3 anos atrás. Nós já estamos vivendo o futuro, e, para isso, a academia deve preparar para o mundo o que agora tem outro tipo de lógica, a lógica da estratégia. Pode falar. Agora sim. Vamos ver de novo se a professora Regina ela vai poder fazer a pergunta dela. Professora? Professora? Professora continua com problema, ela está sem o vídeo. Você consegue falar? Fala, Regina. Só fala. Eu acho que a internet dela está com problema, professor. Bem. Professor Leonardo, eu vou fazer o seguinte, eu sei que você tem uma série de perguntas aí. Nós já estamos com 1h17 de programa. Essas perguntas já estão comigo. Elas serão passadas ao professor. Ele vai responder cada uma dessas perguntas, tá? E aí a gente vai mandar para vocês. Ou eu vou fazer um vídeo na qual eu faço as perguntas, ele responde, ou ele responde a punho. Mas, antes de encerrarmos o programa e fazermos as considerações finais, eu vou falar um pouquinho sobre quem é o professor Mário Beni. Eu vou fechar seu áudio aqui porque está com microfonia. Eu vou contar um pouquinho da história do professor Mário Beni para os alunos que estão chegando agora nos cursos de turismo e que estão começando a ouvir falar em Mário Beni, estão começando a ouvir falar em CISTUR, que todos os alunos têm medo dessa sigla. Então, vamos lá. É o resumo da vida do professor Mário. O professor Mário iniciou a vida profissional nos anos 60. Aos 22 anos, ele exerceu a função de tesoureiro da Caixa Econômica Federal, numa agência que, se eu não me engano, existe até hoje na Praça da Sé. Sim. Ele também, nessa época, ele foi oficial de gabinete do presidente da Caixa Econômica, a época em que a administração era descentralizada. E ele foi oficial de gabinete da presidência da República do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, no gabinete da presidência aqui em São Paulo, que era no último andar do prédio onde se localiza a Caixa Econômica Federal, lá na Praça da Sé. O professor Mário teve a primeira oportunidade de trabalhar na área acadêmica, como auxiliar de pesquisa no campo da arquitetura, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU. Em fins de 1963, ele já formado em engenheiro civil, professor Mário é engenheiro civil e advogado, ele retorna para a área acadêmica como colaborador voluntário na disciplina Planejamento Urbano e Territorial, oferecida no nível de pós-graduação na Universidade de São Paulo. No ano de 1971,
ele voltou definitivamente para a universidade. Por quê? Porque o professor Mário passou por um período aí de... ele foi político, né? Então, ele se elegeu e tudo mais, ele teve uma passagem bem significativa pela política. Em 71, ele voltou de forma definitiva à universidade. Ele voltou para a escola de comunicação e artes no departamento de relações públicas e propaganda. E nesse ano, ele entrou lá porque a ECA, né, como ela é conhecida, realizou um processo seletivo para uma vaga numa disciplina recém-criada chamada Turismo e Desenvolvimento. Foi aí que ele iniciou a carreira na Universidade de São Paulo. E na universidade de modo geral, né? No ano letivo de 1971, o professor Mário disputou uma bolsa de estudo no exterior e conseguiu a bolsa. Ele foi para a Universidade de Tóquio, onde ele passou um ano, no curso patrocinado pela Japan International Cooperation Agency. Esse curso existe até hoje. Há algumas semanas nós entrevistamos a Gisele Yamaguchi. Ela esteve nesse curso no que se chama na Japan International Corporation Agency. Vale lembrar, e isso é muito importante, que o Ministério da Educação e Cultura, nos pareceres 101/72 e 108/72, credenciou o professor Mário Beni como primeiro professor regente das disciplinas Teoria e Técnica de Turismo e Planejamento e Organização do Turismo. Pouca gente sabe disso. Agora, muita gente vai ficar sabendo que ele foi o primeiro professor oficialmente reconhecido como professor dessas disciplinas. A partir desse credenciamento, ele iniciou as atividades de docentes nessas disciplinas em faculdades particulares. No caso, a primeira faculdade de turismo do Brasil e uma das primeiras do mundo, a então chamada Faculdade de Turismo do Morumbi, hoje a IMB Morumbi, e a Faculdade Ibero-Americana. Ele foi designado em 1972 pelo então diretor da ECA, professor Dr. Manuel Nunes Dias, para elaborar o plano de implantação do curso de turismo na USP, ocasião em que várias unidades da universidade disputavam a criação desse curso, como a FAO, onde o professor iniciou suas atividades, a FEA, entre outras. Desde o início de 1973, o curso de turismo da ECA firmou-se com identidade própria, pois inédito em seu conteúdo e conferidor de formação universitária e capacitação profissional. Em 75, a Embratur o credenciou como coordenador da discussão com outros estabelecimentos de ensino superior para a integração nacional da estrutura curricular. A Faculdade de Turismo Morumbi, a pioneira do país, permaneceu, juntamente com outras escolas isoladas e associadas, em posição independente e separada, enquanto a maioria das universidades públicas e particulares, com as devidas adaptações à realidade de suas regiões, adotaram e acompanharam o plano de estudos da USP, que mantinha com essas instituições convênios e intensos intercâmbios de curso de extensão universitária e de pós-graduação lato e estrito sensu. Em paralelo às atividades da academia, de 75 a 79, participou da assessoria técnica do gabinete do governador Paulo Egídio Martins. De 79 a 82, foi diretor de planejamento e presidente da Paulistur, na gestão do prefeito Reinaldo Emídio de Barros. E em 83, ele entrou no DAE. Em 1984, quem não era nascido ainda
provavelmente só vê nos livros de história, o Brasil lutava pela democracia e com direito a direta já. E o professor Mário, nessa época, ele se candidatou a deputado federal e ele assumiu, por 6 meses, a cadeira do titular Adhemar de Barros Filhos, que se licenciou para tratar de seus empreendimentos privados. O professor voltou, nessa época o professor fez parte da Constituinte de 88, isso vale lembrar também. Ele voltando para a vida acadêmica, ele passou a ser professor em tempo integral, e durante o ano seguinte, ele começou a tese de doutorado dele. E aqui ele rende um tributo nessa tese, né, ao orientador, o professor doutor Oswaldo San Giorgi. Quem pegou livros de matemática mais antigos, o professor Oswaldo San Giorgi era bem conhecido à época. Em 91, ele fez a livre docência dele, prestou concurso e passou. O professor Mário Beni, foi o idealizador do primeiro Congresso Nacional de Turismo realizado no Brasil. O professor Mário também foi editor associado de importantes revistas nacionais e internacionais, entre elas a Annals of Tourism Research, delegado do Brasil e membro do Conselho Mundial da ANFOR, Associação Mundial de Formação Profissional em Turismo. Ele foi consultor da OMT. O professor, como consultor da OMT, ele estava no Comitê de Ética, no Conselho de Ética. Ele pertence à Academia Internacional, e à AIEST, a Associação Internacional de Experts em Turismo. Em 92, com os demais colegas do curso de graduação em turismo da ECA USP e professores colaboradores de outras unidades da USP, organizou o programa de pós-graduação estrito sensu em turismo na ECA, tornando-se, por escolha de seus pares, o coordenador. Registra-se que foi o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado em turismo no país. Nessa época, o professor começou a ser cobrado que ele deveria publicar o livro Análise Estrutural do Turismo. O livro, ele foi escrito como um propósito direcional, o de proporcionar aos alunos e pesquisadores uma visão holística e integrada do turismo em abordagens multi, inter e transdisciplinares. Esse livro do professor Mário é recomendado pelo MEC e ele é obrigatório em todas as bibliotecas de instituições onde são ofertados os cursos de turismo. No ano de 99, o professor tem no seu currículo 2 momentos importantes. Ele ingressou como professor titular no curso de pós-graduação estrito sensu da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, seguido pelo ingresso também na mesma função na UX, Universidade de Caxias do Sul. O professor Mário, a convite da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC, ele integrou a comissão de verificação e avaliação do programa de pós-graduação mestrado estrito sensu do Centro Universitário de Ciências Gerenciais da UNA, em Belo Horizonte. Nesse mesmo ano, ele foi convidado a integrar como membro efetivo o Conselho Nacional de Turismo, por indicação pessoal do presidente da República, por notória especialização. E, como ele mesmo falou, continua nesse cargo até hoje. Em 2004, o professor Mário foi agraciado com o prêmio Tourism Award 2004, ofertado pela Anford World Tourism Forum 2004, cujo o tema central foi Risk and Crisis Management in Tourism Organization. Esse prêmio veio logo depois dos atentados do 11 de setembro. O professor Mário escreveu no livro Análise
Globalização do Turismo, Mega Tendências do Setor e a Realidade Brasileira, ele fez algumas citações com relação a pontos frágeis para ataques terroristas. Um deles aconteceu na Espanha, e justo essa citação que o professor fez nesse livro é que levou ele a receber esse título. Ele foi o primeiro e talvez o único das Américas a receber esse título da ANFOR. Depois da aposentadoria do professor Mário, ele foi aposentado de forma compulsória na USP, ele continuou exercendo as atividades dele de professor nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, nas universidades de Caxias do Sul, Univale e Universidade de Brasília. O ano de 2020 representa uma virada na vida profissional do professor Mário. Nós estávamos na pandemia e o canal que ora estamos gravando esse material para apresentar, ele foi aberto. E ele levou, a ideia era que todos discutissem os temas relativos à pandemia, porque todos nós estávamos perdidos, tentando entender o que estava acontecendo, e com a abertura do canal nós trouxemos várias pessoas do turismo, dos diversos setores, para discutir o assunto. E com essa oportunidade, o professor Mário retornou às salas de aula, como é o caso de hoje. E o professor Mário, no ano passado, ele foi meritoriamente reconhecido e foi instituído o prêmio Professor Mário Beni. Ele é entregue a pessoas que se destacam em determinados setores do turismo. O ano passado, o prêmio foi entregue ao ex-secretário de turismo aqui de São Paulo, nossa, agora me deu um branco. Vinícius Numertz. O Vinícius Numertz, e esse ano o prêmio foi ampliado. Então, essa é uma pequena trajetória do professor Mário. Para quem não o conhece, só conhece ele pelos livros, ou que algum professor comentou, essa é a trajetória do professor Mário B. A pequena trajetória, né? A pequena trajetória. Bacana. Então, e agora? Vamos ao encerramento da pergunta. O que a gente pode fazer? Você tem mais alguma coisa para falar? Nós estamos com 1h32 de programa. Para falar, a gente tem sempre. Tem 1 hora, né? Podemos ficar aqui umas 4, 5 horas. Por mim, tudo bem. A plataforma que eu não sei se aguenta. Leonardo, como eu já falei para você hoje à tarde, nós vamos mudar um pouco a dinâmica do programa Troca de Ideias. A gente vai estruturar e uma vez por mês a gente vai receber um grupo de alunos, assim como estamos recebendo vocês hoje, só que vocês estão dentro de uma festividade, que é a comemoração do 3º aniversário do programa, mas com essa mudança vocês poderão retornar. Vocês podem nos procurar, ou eu vou convidar as instituições a participarem, para fazer exatamente isso, questionar o professor Mário. Bacana. Perfeito. Acho essencial esse tipo de trabalho, nessa aproximação, né, acadêmica, os alunos verem, né, o resultado do trabalho deles, né, do início de trajetória deles, até onde que isso pode levá-los, né? Então, realmente é um exemplo muito bacana de ser seguido. E a gente realmente precisa se espelhar nesse tipo de exemplo, né? Então, eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade, né, que o professor Mário Beni abrilhantou muito o dia de hoje. O pessoal com certeza já saiu com diversas ideias. Eu vi aqui, pelo menos pelo vídeo, muita gente anotando muita coisa. Eu acho que no canal dele, essa nossa live vai entrar no dia 22. Então, até peço divulgação de todo mundo, dos alunos, né? Se quiser rever isso, a gente vai trabalhar algumas ideias que foram colocadas aqui também em sala de aula. Com certeza, alguns outros professores aqui vão fazer o mesmo.
Eu estava até conversando aqui pelo WhatsApp com a professora Regina, ela também gostaria de agradecer demais, por mais que não teve como ela fazer a pergunta ao vivo para o professor Beni, mas se essa eu vou responder. Eu vou mandar. Todas as perguntas serão respondidas, eu vou mandar para você. Ah, perfeito. E aí a gente já repassa. Eu quero agradecer muito esse presente que você me deu em voltar para a sala de aula, ainda que online, mas eu, aqui na minha casa, estou feliz em estar realmente comovido de ter a oportunidade de mais uma aula, de mais um contato com aqueles alunos que eu sempre cultivei como os responsáveis por toda a minha carreira universitária. Foram eles que me incentivaram, conseguiram me ganhar mais do que a política, né? Então, evidentemente que eu tenho um carinho muito especial com todos vocês. Eu aqui tenho muito a agradecer por esse momento e estou à disposição para uma outra oportunidade. Vamos percorrer todos os cursos de turismo do país, se for possível, se eu tiver saúde. Se eu não tiver, a GEA vai continuar. Com certeza. Olha a responsabilidade. Pode deixar, sem problema. Então, gostaria de pedir uma salva de palmas, professor Beni. Muito obrigado, Leonardo. Porque as perguntas aqui são infinitas. Tá bom. Vou mandar. Professor Leonardo, eu agradeço a sua participação, a participação dos alunos. Só queria pedir uma coisinha. Quem não passou lá no canal ainda, passa lá, faça a sua inscrição, acione o sininho, deixe o seu like. E lá no canal tem uma porção, assim, tem só 150 quizzes de turismo, sobre turismo, das mais variadas áreas. Tá? Fala do passa que lá, eu escrevo. responde, dá uma testada. E muito bem atualizado, né? Fala das postagens que eu faço no... Tá. Como é que chama? O que é, professor Leonardo? Não, e quase todo dia está atualizando, né? Que a gente acompanha ali os quizzes. Sim, os quizzes vão ao ar às quartas e sextas. E o professor Mário agora, além de fazer postagem no Facebook e na página pessoal, ele está fazendo postagens diárias também no grupo Amigos do Sistur. Tá? São textos mais voltados para o turismo, porque na página pessoal ele fala de turismo, fala de uma montanha de assuntos, mas lá na página Amigos do Sistur é só sobre turismo. Bacana. Bom? Bacana. Perfeito. Obrigado. Então, pessoal, não esqueça de passar lá e se inscrever. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado.